Tudo bem? Estamos de volta, estamos trabalhando a flexão verbal, a conjugação verbal, aquilo que traz diversidade, quantidade, porém, nós vamos começar a lidar com essa quantificação, né? Nós vamos olhar para as areias, para o oceano e começar a dizer, calma, vamos organizar isso daí, tá legal? Você não vai ter que pegar todas as conjugações e carregar no colo. O que nós temos que aprender é conviver com as variações, e as variações exigem olhar a diferença, perceber que uma forma é distinta da outra, tá legal? Nós temos tecnicamente 6 pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Porém, nós sabemos das grandes dificuldades de conjugar todas. Dificuldade em relação ao desgaste, ficar conjugando todas. Dificuldade com tu e com vós. Então vá com calma. Isso que eu estou falando, né, dá a impressão que é um problema coletivo, é mais ou menos igual a pandemia. Né, você está no meio da confusão. Então, quando eu falo que o vós é muito difícil para mim, imagina para vocês. Então, o conhecimento de causa aqui é um conhecimento mútuo, não é uma coisa minha que eu estou inventando. Então, com muita calma, a gente vai negociando, vamos fazendo aquilo que é possível. Então, aqui eu peço que você repita a ação escolar. Lá na escola, como que a gente fazia? Ah, Joãozinho, conjugue o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, estudando. Né? Sempre começando pelo eu. Eu estudo, tu estudas. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. O eu se torna hoje, na cabeça de um adulto, a ancoragem para você acessar as outras pessoas. Se você acertar o eu, há uma grande chance de acertar as demais, pois foi assim que estudamos a vida inteira. Então, nosso primeiro foco é localizar o eu. Tá bem? Então, nós vamos pegar um verbo regular. Então, pense assim, né? Verbo regular. Podemos escolher o verbo cantar, para os verbos terminados em AR. Podemos escolher o verbo viver, para os verbos terminados em ER. E o verbo partir, para os verbos terminados em IR. Dependendo do professor, da gramática, isso pode alterar, porque nós temos a grande maioria é regular. Aí você escolhe qual que você acha mais bonitinho. Tá bem? Então, cantar, viver e partir, eu acho até bonito, né? Cantar, viver e partir, por isso que eu escolhi esses 3 verbos regulares que se tornam para nós, então, aquilo que se chama modelo. Né? Na gramática recebe o nome de paradigma. É o modelo que vamos seguir. Então, conjugando o verbo regular, se o verbo é terminado em AR, vem conjugar o verbo cantar. O verbo é terminado em ER, é regular. Vem conjugar aqui o verbo viver. E para criarmos intimidade com a classificação dos tempos e modos, vamos conjugar o eu. Primeiro o eu. Depois que você estiver fluindo, aí você acrescenta o ele. Eu, ele, eu, ele, eu, ele. Depois acrescenta o eles. Eu, ele, eles, eu, ele, né? Então eu estudo, ele estuda, eles estudam. Eu estudei, ele estudou, eles estudaram. A gente começa a ter uma fluência. E daí, com o tempo, encaixa o nós, põe o tu aqui, ora lá. E o vós, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? O vós a gente não consegue conjugar de bate-pronto. Você tem que pegar embalo e descer, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, mas se não pegar embalo, você não consegue conjugar o vós. É incrível, né? E é o custo-benefício. A chance de cair outras pessoas é maior do que cair o vós. Mas não dá para esquecer. Estamos de olho nele, nós vamos chegar até ele. Tá legal? Então, a primeira coisa, gente, é o eu. Buscar construir a ancoragem no eu. O eu no presente, como que fica? O eu no pretérito perfeito. E assim, pela repetição, estudar tem isso também, você vai começar a criar, então, uma certa intimidade. Tá legal? O nosso objetivo agora é classificar os tempos e modos. Tá bom? Então, dá uma olhadinha. Por exemplo, ó, o verbo estudar. Né? Presente, eu estudo. Pretérito perfeito, eu estudei. Pretérito imperfeito, eu estudava. Mais que perfeito, eu estudara. Futuro, do presente, estudarei. Futuro do pretérito, estudaria. Procure manter essa ordem. Presente, pretérito, futuro. Presente, os 3 pretéritos, os 2 futuros. Esses são os tempos do indicativo. Tá legal? Conjugando eu, pega um verbo e vai. Como você sabe que essa ordem temporal
ela vai ser sempre a mesma? Presente, pretérito perfeito, pretérito, então vai criar uma monotonia. Você não precisa ficar falando toda hora pretérito perfeito, pretérito imperfeito, vai acabar a saliva. O que vai mudar é o verbo, a estrutura do trabalho vai ser a mesma. Então pega o verbo estudar e sai dizendo por aí, ó. Estudo, estudei, estudava, estudara, estudarei, estudaria. Ó, tá bem? Professor, vamos pegar o verbo agora, o verbo cantar. Eu canto, eu cantei, eu cantava, eu cantara, cantarei, cantaria. Ah, professor, vamos pegar o verbo almoçar. Vamos lá. Eu almoço, eu almocei, eu almoçava, eu almoçara, eu almoçarei, eu almoçaria. Tá bem? Então, nós não vamos aqui repetir 5, 10, 15, 20 verbos. Mas você já entendeu que você vai pegar uma coleção de verbos regulares terminados em AR e vai, né, treinar a primeira conjugação. Tá bem? Ah, professor, tô bem. Então vamos para a segunda agora. Vamos pegar o verbo viver. Eu vivo, eu vivi, eu vivia, eu vivera, eu viverei, eu viveria. Vamos pegar agora o verbo beber. Eu bebo, eu bebi, eu bebia, eu bebera, eu beberei, eu beberia. Eu fico imaginando, né? Você andando no seu lar. Né? Ah, eu canto, eu cantei, eu cantar. É lógico, se tiver alguém ouvindo, vai falar, ó, tá tantã. Né? Mas fique tranquilo, né? Vai dar uma volta, pega um corredor, uma rua, né? Tá andando por aí, tá no chuveiro e sai conjugando, tá bem? Eu estudo, eu estudei, eu estudava, e vocês perceberam que os verbos terminados em AR e os verbos terminados em ER e também os terminados em IR, quando você chega ali no estudo, estudei, estudava, que é o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Quando o verbo é terminado em AR, fica estudava. Mas quando o verbo é terminado em ER, IR, fica vivia, partia, fica empreendia, compreendia, bebia, vendia, abolia. Opa! Vejam que nós estamos no mesmo tempo, pretérito imperfeito do indicativo, mas eu coloco aí cuidado, exclamação. Por quê, gente? Estudava está no mesmo tempo em modo que vivia e partia. Cantava está no mesmo tempo em modo que bebia e partia. Vejam a diferença, né? Cantava, vivia, bebia, empreendia, entendia. Isso é muito legal para uma banca formular uma questão. Tá legal? Então fiquem atentos que o pretérito imperfeito do indicativo dos verbos regulares terminados em AR forma em vá. Lembre disso. Cantava, estudava, e os verbos terminados em ER e IR, que formam a segunda e terceira conjugação, né, vão formar com ia. Então, né, bebia, vivia. Né? Então é muito importante você entender isso, porque é matéria de concurso público. A banca, por exemplo, Fundação Carlos Chagas, usou isso por longa data até que começaram a denunciar, né, entre aspas. Tá bem? Então ela coloca lá em cima, conjugue, assinale a alternativa que traga a mesma flexão que bebia. E na alternativa correta aparecia cantava. Bebia, cantava. E estão exatamente no mesmo tempo e modo. Tá legal? Então cuidado com o pretérito imperfeito. Você vai treinar, a regularidade vai ajudar você pra caramba, mantenha essa ordem, tá legal? E daí comece a brincar. Além do eu, conjugue o ele. Eu estudo, ele estuda, eu estudei, ele estudou, eu estudava, ele estudava, eu estudara, ele estudara, eu estudarei, ele estudará, eu estudaria, ele estudaria. Tá bem? Mas estão notando? Tem que ser meio lúdico. Sai andando na rua, sai repetindo, né? Mantendo a ordem temporal, show de bola, você vai brincando com isso. Acrescento ele, acrescento eles, eu estudo, ele estuda, eles estudam. Eu estudei, ele estudou, eles estudaram. Eu estudava, ele estudava, eles estudavam. E assim por diante. Beleza? Depois, comece a praticar. Então, por exemplo, você tem aqui o verbo dar e o verbo levar. Dei e levavam. Tá bom? Dei e levavam. Então, agora eu peço para vocês,
né? Espero que vocês sintam isso, é dificílimo. Eu bato o olho, eu sei. Eu sei o que eu dei e o que eu levava. Eu bato o olho, é automático. Mas por quê? Porque houve esse momento que você está vivendo agora. Tá legal? Dei. Primeiro localize a pessoa. Como assim, professor? Se é o eu, se é o ele, se é o nós. Ah, professor, é o eu dei. Legal. Pegue a nossa árvore do tempo. Pegue a nossa árvore do tempo. Em vez de estudar, coloque o verbo dar, que é um verbo irregular. Daí fica no presente, eu dou. No pretérito perfeito, eu dei. No imperfeito, eu dava. No mais que perfeito, eu dera. No futuro, futuro do presente, eu darei. No futuro do pretérito, eu daria. Então é dou, dei, dava, dera, darei e daria. Por isso que eu bato o olho no dei e a minha árvore do tempo, de acordo com a pessoa, é o eu monto mentalmente. Por isso que eu sei que eu dei automaticamente pretérito perfeito do indicativo. Agora, quanto tempo você vai levar para essa pá, pá, é o de bate pronto. A bola vem, você pá, bate pronto. Dei, pretérito perfeito indicativo. Não sei quanto tempo você vai levar. É aquilo que a gente chama de pororoca. É uma pororoca. Vem o passado, vem o futuro. Você está aqui agora. Professor, por que eu estou aprendendo isso? Para prestar uma prova. Isso é muito importante. Bater o olho e saber que tempo que é. E vem a onda do passado. O que você fez no passado? Geralmente não fizemos nada. Em relação à escola, geralmente não fizemos nada. Tá bem? Então, né, são duas ondas que se encontram, cria aquele rebuliço e o presente aqui, ó, né, surfando, tentando sobreviver. O tempo de aprendizagem é subjetivo. O tempo de aprendizagem de cada um. Tá legal? Então fizemos o DEI. Vamos agora ler a questão. Ó. Com a nova ortografia da língua portuguesa, dei um triste adeus aos tremas e algumas palavras que levavam acento. Vou sentir falta da velha ortografia, uma falta nada nostálgica, mas visual. No primeiro parágrafo, os verbos dar e levar aparecem conjugados no pretérito perfeito. E aí, gente? No pretérito perfeito. Então aqui fica bem simples de você lembrar que esse vá, essa desinência vá, dos verbos regulares terminados em AR, cantar, estudar, viajar, né? Levar. Então eu levo, eu levei, eu levava. Ele leva, ele levou, eles levavam. Eles levavam. Levavam está no pretérito imperfeito. Então, vamos colocar aqui de forma bem sintética, ó, em forma de sigla, PPI, pretérito perfeito do indicativo. Levavam, pretérito imperfeito do indicativo. É o PII. E o DEI é o PPI. Então a alternativa já está errada aqui, quando diz que ambos estão conjugados no pretérito perfeito. Infelizmente, uma mentira. O correto é dizer que dei está no pretérito perfeito e levavam está no pretérito imperfeito. Notem que o levavam está na terceira pessoa, no eles. Então pensa assim, no presente. Eu levo, ele leva, eles levam. Levam seria a forma do presente. No pretérito perfeito, eu levei, ele levou, eles levaram. Levaram seria o pretérito perfeito. No imperfeito, eu levava, ele levava, eles levavam. Levavam está no pretérito imperfeito do indicativo. Legal? Por isso, a alternativa errada na prova era uma alternativa errada. E o que está em jogo? A classificação do tempo. Tá legal? Também temos os chamados tempos do subjuntivo. Temos três, um presente, um futuro e um pretérito. Tá legal? Como o subjuntivo é tipicamente de oração subordinada, nós usamos aqui um apoio. Então, para lembrar do presente subjuntivo, você pode colocar um que, o que ajuda a puxar da memória o presente do subjuntivo. Tá bem? Para o pretérito imperfeito, você pode pensar no se condicional remetendo ao passado, porque o se pode remeter a outros tempos. A conjunção condicional se
pode se utilizar de outros tempos, não é só o pretérito imperfeito. Então é bom ancorar com o ontem, né? Encostar para poder ficar tranquilo e relaxado com o ontem. Aí você garante o pretérito. Se ontem eu estudasse, né? E no futuro do subjuntivo, usar o quando pensando no amanhã. Amanhã, quando eu estudar. Tá legal? Então, somando, indicativo, são 6 tempos do indicativo, mais 3 do subjuntivo são 9. Então, agora você tem que começar a brincar. Então, por exemplo, vamos pegar um verbo como verbo, sei lá, o verbo compreender. Então é eu compreendo, eu compreendi, eu compreendi, eu compreendera, eu compreenderei, eu compreenderia. Vou lá para o subjuntivo, que eu compreenda. Se ontem eu compreendesse, e amanhã quando eu compreender. Quantas vezes você vai ter que fazer isso para começar, né, a andar, né, em vez de cair, começar a andar na corda bamba? Porque isso é uma corda bamba. Além de conjugar o eu, tem mais 5 te esperando e você está ali. Então vamos aprender a andar na corda. Né? Se é esse o problema, vamos aprender a andar. Legal? A primeira parte, então, é trabalhar com verbos regulares, ancorar no eu e ir flutuando para o ele, para o eles, cisca no nós, dá uma passeada no tu, fala, ó, voz, estou chegando. E assim você vai aprendendo a identificar o tempo e o modo dos verbos. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha numa outra questão. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está corretamente empregado no tempo presente. Tempo presente. Falava, cantava. Olha, deixa que a banca te deu. Vem, voou e cantava. Só para você entender, as formas falava, cantava. Veja como a questão está mal feita, né? Aparece na letra eu cantar. Olha como faltou verbo, gente. Tudo isso aí está no P e I, ok? Está tranquilo, gente? P e I. Pretérito, olha lá, você já está tão íntimo dos tempos, você começa a criar siglas. PI, PPI, aí a conversa de louco duplica. Se alguém escuta você dizendo, ah, esse é PPI, ah, esse é PI, ah, a pessoa fala, ah, vamos internar esse menino aí. E o tempo que se quer é o presente. Então, voou, voou. O voou está conjugando no ele. Tá legal? Ó, é o ele que está aqui subentendido. Ele e ela, né? Então, vá para a memória e pense no ela. Verbo voar, presente. Eu vou, ele voa. No passado, perfeito. Eu voei, ele voou. Tá aí, ó. Voou é o PPI. E as coisas começam a fluir. Porque não é algo que você não vai encontrar. Mas você tem que estabilizar os tempos para criar uma árvore e observar qual pessoa está sendo trabalhada. Se é o eu, se é o ele, se é o eles. E daí, por meio do eu, como se o eu fosse um portal, você adentra as outras pessoas. Né? Eu voei, ele voou. Pretérito perfeito. O imperfeito, eu voava, ele voava. Olha que bacana, como você já está vendo esse vá, 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 e o olho, de tanto ver, ele se encharca e começa a processar a informação. Por isso que, daqui a pouco, identificar o pretérito imperfeito do indicativo. Ó, atenção, os verbos regulares terminados em AR, começa a ficar mais tranquilo. Tá legal? Então, a forma que está no presente é a letra C, é a forma do verbo vir. Vem é a alternativa que está no PI. Vamos aproveitar, né? Estamos usando sigla. Vamos aproveitar. Então é o PI, presente do indicativo. Presente do indicativo. Legal. Você vai encontrar questões como essa? Meu Deus do céu, claro que vai encontrar. Vai encontrar aos montes. No material de vocês, é lógico, o papel sempre aceita muito mais, gente. Né? Então lá vocês vão ter uma visão mais organizada, né? Vários exemplos, você vai treinando, vai mudando o verbo, tá bem? Daí chega uma hora que eu falo para vocês, ó, quanto mais se treina, mais se nota a repetição estrutural dos regulares. O que eu falo?
É a hora de trabalhar os irregulares. É a hora que você tira o cantar, você tira o viver, o beber, e começa a colocar, né, aqueles que são bem problemáticos. Ser, estar, papapá, papapá, né? Também daí digo aqui, ó, com a evolução do treino, conjugue outras pessoas além do eu. É óbvio, eu, ele, né? Eles. Conjugue depois o subjuntivo. É óbvio que a maior dificuldade está reservada ao vós. Protele a entrada dele nesse momento dos estudos, né? Mas jamais o esqueça. Adiar, ó que bonito isso, gente. Você dá para colocar em caminhão, né? Adiar não é abandonar. Eu vou casar com você, então é algo que pode acontecer, não é um abandono, tá legal? Então é aí que eu peço a vocês, gente, para vocês chegarem firmes e dizer assim, professor, estou entendendo. A nossa dívida histórica, ela é grandiosa. Aprender a lidar com essa dívida é importante. E o banco negocia tudo isso, né? Olha lá, o verbo ser. Você pega um verbo muito, muito problemático, um verbo anômalo, que as formas mudam radicalmente. Olha no presente, ó, eu sou, lá no passado, eu fui, eu era, eu fora. Futuro, eu serei, eu seria. Tá bem? No subjuntivo, no subjuntivo. Ah, vamos lá, no subjuntivo, vamos ver se está aqui, ó. Que eu seja. Ah, se ontem eu fosse e amanhã quando eu for. Aí você tem razão. Aí a dificuldade é gigantesca, há uma complexidade, há o que é pior, gente, a particularização. Porque o verbo ser não tem nenhum outro além dele. É a hora que nós fazemos isso também desde os 5 anos de idade. 3, 4, 5 anos de idade. Desde quando conjugamos o verbo ser? Dentro da barriga da mãe já estávamos conjugando. Tá bem? É que agora você está dominando, olhando para a forma e dizendo isso é o passado, isso é o futuro. Tá bem? Então, lançamos aqui uma semente que prediz, né, aquilo que vai se transformar em questão daqui a pouco. Essa destreza da classificação é muito importante. E outra coisa fundamental, tá bem? Não abram mão de entender que por mais que o professor treine, nós treinamos aqui, fizemos vários exemplos, é você, numa hora solitária, sem alguém falando junto. É você com você mesmo. É aí que começa o estudo verdadeiro. É aí que nasce o tal do autodidata. Não dá para nascer um bom candidato enquanto não nasce o autodidata. Tá legal? Na sequência, vamos tocar em uma parte muito importante dos seus estudos, que é a irregularidade verbal. Até lá!